Olá! Senta que lá vem mitologia. E aí, vamos contar uma história hoje? Hoje a história que eu vou trazer para vocês é sobre a mitologia da Medusa, né? Eu fui numa festa fantasia ontem, que foi a formatura de um curso que eu fiz, e eu fui fantasiada de Medusa, com seus cabelos de serpente, né? E aí, o que a gente sabe sobre a Medusa? Nós sabemos que ela tem os cabelos de serpente e qualquer um que olhe nos seus olhos é transformado em pedra. Vamos descobrir o que está por trás? Vamos saber um pouquinho mais, né, do mito de Medusa? Então, conta a história que Medusa era uma das sacerdotisas de Atena. Atena, a deusa da sabedoria, da inteligência e do senso de justiça. Medusa era uma jovem linda e bela, com seus cabelos dourados, cobiçada por muitos homens e dona de uma beleza invejável. E certa vez, Medusa estava passeando pelo templo de Atena e Poseidon fazia algumas investidas nela, e ela se esquivava a cada momento de cada uma dessas investidas. Medusa, sendo sacerdotisa, não deveria se manter pura, e Poseidon sabia disso, e mesmo assim, isso não impediu que ele assediasse a Medusa. Certa vez, então, em que Medusa estava lá no templo de Atena, Poseidon entrou e a violentou. Cometeu um crime sexual ali com a Medusa. Atena, vendo aquela cena, muito enciumada, amaldiçoou a Medusa, transformou-a nesse monstro mortal. Os seus lindos cabelos dourados foram transformados em serpentes e o seu corpo inteiro deformado, cheio de escamas e pegajoso. Nisso, tomada de raiva e dor, Medusa foi morar numa extremidade do mundo, perto da entrada do submundo, do reino dos mortos. E lá ficava, na caverna onde ela morava, várias estátuas de seres humanos que se aventuraram por lá e foram petrificados por ela. A maldição de Medusa era que cada pessoa que olhasse nos seus olhos se transformaria em pedra, em estátua. E ela, um ser dotado de raiva, movida pela raiva, pela dor, pela injustiça que lhe foi cometida. Pelo pedido do rei Polidete, Perseu, então, um semideus, recebeu a tarefa de matar Medusa. Sabendo que ele não podia olhá-la nos olhos, que senão ele seria transformado em pedra, e recebendo também uma ajuda de Hermes e de Atena para matá-la, né, Perseu pegou emprestada as sandálias de Hermes, que o faziam flutuar e andar ligeiramente, voar ligeiramente, mais um escudo e uma espada, porque assim Perseu podia traçar a estratégia de matar a Medusa sem ter que olhar nos olhos. Perseu entra na caverna, Medusa, lá movida, né, pelos sentimentos menos nobres possíveis, após ter sido violentada, provoca Perseu. Perseu, por que você não me olha? E Perseu, sabendo disso, em um desses momentos, enxerga o reflexo de Medusa pelo seu escudo, né, protetor, e assim ele é capaz de decapitá-la. Então, Perseu com sua espada decapita Medusa, representando a morte desse ser horrendo. Mas mesmo assim, depois da morte de Medusa, a cabeça dela com as serpentes do cabelo continuavam tendo poder. O poder ainda de petrificar quem olhasse. Então Perseu pega, embala essa cabeça num saco e sai dali. Essa é a mitologia de Medusa. E tem um detalhe, nesse momento da decapitação da Medusa, nascem seus 2 filhos. Sem saber, Medusa estava grávida de Poseidon. Os seus 2 filhos que nascem ali, naquele momento, né? Parece que cai uma gota dourada no chão. De um lado nasce Pégasus, um cavalo alado. Do outro lado nasce Crisaor, um gigante dourado. E essa é uma história para contar depois. Finalizando, então, o que será que a astrologia tem a ver com esse mito de Medusa, né? Tem uma professora que fala assim: a mitologia são todas aquelas histórias que nunca aconteceram, mas que não param de acontecer. O mito imita a vida. E o que será que o mito pode trazer pra gente?
Certa vez, numa palestra de uma astróloga que eu admiro muito, que é a Ana Maria Costa Ribeiro, ela associou o mito de Medusa à casa 8 do mapa astral. A casa 8 é uma casa que ela fala de profundas transformações. E não seria nenhuma transformação, eu coloco de uma outra forma. Eu coloco como a casa da transmutação. A transmutação te leva a você sair de um estado e ir para outro completamente diferente, tá? E nisso a diferença com transformação. Então, em uma interpretação livre minha, vamos colocar aqui algumas coisas. Esse mito de Medusa associado com a casa 8. A casa 8 é uma casa que representa também finalização de ciclos. Em representando finalização de ciclos, ela pode falar sobre morte de alguns momentos, para que você possa renascer. Como que a gente pode associar o mito da Medusa ali então, né? E trazer um pouco para a experiência humana também. Medusa, e em toda a sua juventude, sendo sacerdotisa, dona de um conhecimento e de uma beleza invejável, ela sofreu alguns danos muito duros do mundo ao seu redor, né? E aqui, justo, não justo, não sei se devemos julgar. Mas quando a gente pega esse mito e associa ele a uma casa 8 do mapa natal, uma casa que vai falar de onde você adentra no mundo ali para trazer o melhor de algo muito ruim, a gente falando sobre uma morte que precisa morrer para o novo nascer, né? Uma casa que vai falar de um renascimento. Ela foi transformada num monstro que, enquanto ela estava nutrida desses sentimentos menos nobres, de raiva, de dor, né, que não vou invalidar os sentimentos, acho legítimos, qualquer ação dela era prejudicando outras pessoas. Nisso a gente chega numa conclusão: aquele que é ferido, ele fere outras pessoas, né? Isso é muito triste, a gente vê essa dinâmica na vida hoje. E como que a gente pode pegar essas dores e transmutá-las, mudar esse estado, chegar num estado talvez de aceitação para que algo mais sublime possa nascer disso? Como que essa morte pode acontecer? E aqui a gente associando a essa casa 8, que fala muito dos valores do outro. A Atena estava enciumada pela beleza de Medusa. Será que a gente não tinha um padrão de inveja ali que a levou? Eu sinto inveja. Qual que é a minha reação? Eu vou acabar com aquilo que me causa inveja, que me causa esse sentimento ruim, né? Ela estava com ciúmes de Poseidon nesse momento. E a pessoa que sofreu isso, né? Em que estado que ela fica agora? Como que ela pode fazer esse processo dessa transmutação? Pegar algo de muito ruim e extrair algo de bom ali. Permitir que aquilo tudo morresse para que pudesse renascer. E aí vem um restante da mitologia ali de Medusa. Depois que Perseu a decapita, ele enrola sua cabeça ali num saco e ele sai atrás de novas aventuras. E chega um dado momento em que ele é atacado no seu reino lá, durante sua festa de casamento. Vários inimigos chegam lá contra ele, né, armados, preparados para atacá-lo. E nisso, Poseidon se lembra da cabeça de Medusa e ela utiliza da sua inimiga anterior para se defender. Então, ele retira aquela cabeça e petrifica todos aqueles soldados que vieram atacar. Olha só, como que a gente traz isso para a realidade, né? O mito, ele é muito simbólico. Ele somente representa alguns aspectos e algumas dinâmicas que nós vivemos. Então, o que de bom pode vir dessa dor de Medusa, né? O que ela não conseguiu transmutar para ela mesma renasceu como forma de defender uma outra pessoa em um outro momento, né? Anteriormente, Perseu não tinha nenhum relacionamento com a Medusa, ele só foi cumprir uma missão que lhe foi dada. Mas daquela morte houve algo que trouxe algum benefício a outra pessoa depois. Quando eu olho no mapa natal, olhando a casa 8 ali, né, essa casa que fala sobre o desapego, essa transmutação, sobre essa morte e renascimento, perder para ganhar, morrer para nascer o novo. Ela é uma casa também kármica.
né? As casas de água normalmente são casas kármicas. E aí, pegando um pouquinho aqui do traço da astrologia kármica numa interpretação livre que eu faço. E sendo uma casa kármica, o que nós não conseguimos transmutar na casa 8, vem na casa 12 nos aprisionar. A casa 12 é uma casa que ela vai falar de espiritualidade, mas também daqueles momentos de isolamento, coisas que te aprisionam, coisas que te deixam isolado, né? Onde você enfrenta seus medos mais inconscientes. Então, fazendo uma interpretação aqui, toda aquela dor, todo aquele sentimento menos nobre que nós não resolvemos no nosso interior, a gente é como medusa, espalhando a mesma dor que nos feriu para outras pessoas, mesmo que as outras pessoas também sejam inocentes, como ela foi, né? E ao não olhar para esses sentimentos, não procurar tirar a aceitação dali e seguir o fluxo da vida, isso acaba nos aprisionando. É literalmente isso, nós ficamos amarrados nas amarras que nós mesmos criamos, porque nós fomos perpetuando depois ali. Mesmo que no começo fôssemos inocentes. A casa 8 ali, ela representa essa ingenuidade, a perda da inocência, a perda de toda essa ingenuidade. É muito simbólica toda a mitologia. Então chega um momento em que tudo aquilo que aconteceu conosco, não é porque aconteceu comigo, foi para mim às vezes, para mim trazer algo dali, procurar algo ali que eu pudesse levar adiante de uma forma positiva. Enquanto eu não acho esse algo ali de alguma dor que me ocorreu, eu fico repetindo um padrão, repetindo um comportamento guiado pela dor. E aí é uma dor que me aprisiona, lá numa casa 12. É uma dor que alimenta os meus medos mais inconscientes. É uma dor que não me permite acessar essa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de crenças e religiões. Essa espiritualidade é realmente a transcendência. É você pegar tudo aquilo, em chegar no estado de aceitação, ressignificar e encontrar um significado maior do que aquilo tudo. Ter um olhar sublime de amor incondicional. Uau! O mito imita a vida, né? São histórias que nunca aconteceram, mas que não param de acontecer. Se você gostou, depois escreve para mim e vamos comentar mais sobre isso. Beijo!